saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Realmente é um privilégio, irmãos, nós podemos louvar a Deus, mas declarar realmente a vitória dele sobre a morte e poder dizer que ele vive está e está a reinar. Ele não está com as suas mãos recolhidas, retraídas, mas realmente ele está a reinar sobre este mundo e reinar sobre as nossas vidas. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo 40. Nós vamos ler todo o Salmo, mas nessa tarde eu quero meditar juntamente com os irmãos nos primeiros versículos. Salmo 40. Nós vamos ler todo o Salmo e vamos meditar até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui vem, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não esconde a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que querem mal. Confundidos sejam, em troca da sua afronta, os que dizem: folguem e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu gostaria que todos nós lêssemos o versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Senhor
pela tua infinita bondade, misericórdia, graça sobre as nossas vidas. E nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha dar-nos um entendimento e que mais do que isso, que o nosso coração possa sair consolado, motivado, esperançoso e que nós não nos desanimemos, mas que nós olhemos para Ti e para as Tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse cântico de Davi é sobretudo sobre ele também, sobre Davi, sobre as suas necessidades, sobre as suas angústias que ele atravessava, não é, que ele tinha, sobre os seus problemas, mas também sobre o livramento, o socorro, o auxílio que o Senhor deu a Davi. E não só apenas do cuidado dele, no sentido de ter o livrado apenas de talvez de poucos perigos, mas até mesmo da morte, não é verdade? Como ele expõe aqui. Mas ele também é considerado um salmo messiânico, uma vez que o próprio autor da carta aos Hebreus faz a citação dos versículos, propriamente dos versículos 6 a 8, e aplica-o diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Mas também é essa expressão de gratidão, porque Davi não somente roga pelo socorro do Senhor, não somente o recebe, mas ele também agradece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E os versículos finais desse salmo, que isso é a partir do versículo 11 que nós vamos verificar, já é uma oração. E isso é algo curioso desse salmo, quanto à sua estrutura, porque ele começa com uma adoração, com um louvor na congregação, e encerra com realmente uma petição, um clamor, um pedido de misericórdia da parte do Senhor, e até mesmo Davi aqui pede perdão por pecado e pecados pessoais, não é? Mas nessa tarde, como eu já havia dito, eu quero refletir com os irmãos até o versículo 10 desse salmo e pensar nesses primeiros versículos quando Davi fala sobre esperar. E é interessante que poucos gostam de estar numa sala de espera, não é? Seja para uma consulta, seja para qualquer coisa que nós tenhamos que resolver e tenhamos que ficar ali à espera, não é? Hoje, ainda bem que existem os telemóveis, na verdade, e a internet, porque aquilo ali vai passar o tempo e tudo, e nós ficamos, mas realmente não ficamos muito confortáveis. Mas Davi aqui ele fala de uma espera, de uma sala de espera que realmente ele teve de estar durante algum tempo, nós não sabemos o tempo, mas nós sabemos que ele esperou. E há algumas traduções que até vai dizer que esperei esperando no Senhor. Ainda faz menção ao mesmo verbo, não é? Esperei esperando no Senhor. Mas é interessante que ao longo daquilo que Davi exprime no seu salmo, no seu cântico, nas suas palavras, a gente pode ver que ele realmente reconhece o processo da espera. Como é que o que é gerado durante esse momento em que nós estamos a esperar a intervenção do Senhor naquilo que nós temos colocado diante dele. Mas, de antemão, nós já vimos que Davi, ele tinha um conhecimento de quem era o seu Deus. Ele o distinguia dos demais deuses, porque os outros povos tinham os seus deuses, tinham os seus ídolos. Mas Davi sabia muito bem a quem ele orava, que não eram esses outros deuses, mas era o único Deus. E meus irmãos, não tem como nós ficarmos, vamos dizer, na sala de espera sem que nós conheçamos o nosso Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Eu sei que no começo do ano nós temos o hábito de estabelecermos algumas metas para o decorrer do ano. Não é verdade? Algumas coisas que nós pensamos que podemos melhorar, outras que nós não fazíamos e gostaríamos de retomar e fazê-las, outras que nós já não queremos mais fazer, porque nós já percebemos que não vale a pena. Mas a verdade é que nós estabelecemos esses objetivos e isso
mas que dentre todos os objetivos e todas as metas que nós coloquemos para o ano de 2023, realmente tenha lá escrito e que seja primordial a busca incessante pelo conhecimento do nosso Deus. A busca pela presença do nosso Deus. Vamos nos afadigarmos, né, como diz, afadigarmos em conhecer o nosso Deus. Buscar o nosso Deus. Debruçarmos na palavra dele, meditarmos na sua palavra. Buscarmos mais o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. E invocar o nome dele. E que isso seja uma prioridade. Porque não conseguimos, meus amados, esperar no Senhor sem que o busquemos, sem que o conheçamos. Isso realmente não gera em nós nenhuma certeza. À medida que nós sabemos quem é o nosso Deus, reconhecemos os feitos do nosso Deus, nós alimentamos e isso traz esperança no coração, fortifica a nossa fé para que nós possamos então esperar no Senhor. E Davi, ele sabia quem era o Deus que ele clamava. E depois, Davi deixou muito claro que ele orou a Deus, ele confiou em Deus e ele esperou em Deus. E muitas vezes nós oramos e declaramos a nossa confiança em Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos esperar o agir de Deus como deveríamos. Nós não conseguimos esperar no sentido de realmente descansar até que Deus faça aquilo que lhe aprovou. Quantas vezes estamos ansiosos, não é verdade? Ou até achamos que Deus se atrasa em responder às nossas orações, às nossas petições. Tanto Marta como a sua irmã Maria, quando Jesus chega, as duas dizem: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Então, quantas vezes nós achamos que o Senhor realmente não teve, não trabalhou como Ele deveria trabalhar. Mas é quando realmente nós tiramos os olhos de quem é Deus e achamos que nós entendemos e percebemos de alguma coisa. Mas se uma vez nós entregamos tudo ao Senhor, nós temos que descansar nesse Deus. Na semana passada, eu fui orar e depois que eu saí do quarto, a Laís falou assim: mãe, eu não gosto de te ver assim, chorar. Não, minha filha, mas eu não estava chorando por chorar. Eu estava orando, não é verdade? E ela disse assim: mas por que a senhora chorou tanto nessa oração? E eu disse: Laís, porque realmente eu fui olhar, porque eu sou dessas que escrevo. E às vezes até escrevo algumas orações no decorrer do ano. E eu fui olhar ali aquelas que o Senhor respondeu, aquelas que o Senhor ainda não respondeu, as que eu nem pedi, e o Senhor assim fez. E a Laís olhou para mim e disse assim: mãe, é assim, não chores mais. Pedidos de 2022 respondidos, só agradeço. Pedidos de 2022 não respondidos, copia para 2023 e espera. Agora, chorar não precisa chorar mais. E eu falei: tem razão, é assim. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós perseveramos até que Ele venha então no nosso socorro. A verdade é que à medida que Davi esperava, a sua fé era mais provada e mais ele suportava. Nós não temos aqui que Davi simplesmente desistiu por estar esperando pacientemente no Senhor. É como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. É essa certeza realmente que nós temos que ter no nosso coração. É esse sentimento que tem que invadir a nossa alma. E quando nós estivermos ali na sala de espera, não é? Nessa sala de espera, nós não estejamos ansiosos ou até mesmo desanimados ou desfalecidos, mas vamos ter de bom ânimo, meus irmãos. Vamos esperar com alegria, com essa alegria no Senhor.
tendo essa esperança viva no nosso coração. Mas depois Davi vai dizer que o Senhor, ele veio. O Senhor interveio naquilo que ele queria. E ele diz, tirou-me do lago, e os próximos versículos nós vamos ver ali o Senhor a todo momento a trabalhar em favor de Davi. O Senhor tira de um lago horrível, de um charco de lodo, põe os pés dele sobre uma rocha, firma os seus passos. Ou seja, o Senhor, ele muda a condição de Davi. Outrora ele estava ali, não é? Em um lodo, a gente não tem estabilidade num charco de lodo. Aquilo ali é escorregadio. Mas ele diz que depois disso, o Senhor o tirou dessa condição de angústia, de luta, de tribulação, daquilo que realmente trazia perturbação à alma, ao coração, à vida de Davi, e põe os seus pés firmes. O nosso Deus não mudou. Glória a Deus. O nosso Deus não muda. Glória a Deus. E qualquer que seja a situação que nós atravessemos nessa vida, às vezes de vulnerabilidade, de inconstância, nós tenhamos a certeza que nós clamamos a um Deus que firma e põe firme os nossos pés. Houve aqui uma mudança realmente de condição de Davi. Deus mudou, Deus alterou isso. Como nós lemos e refletimos aqui na ceia do Senhor. O Senhor também nos transportou do mundo das trevas, do reino das trevas para o reino da sua luz. Nós temos, irmãos, total convicção disso, e é por isso que nós sabemos esperar. E depois nós vamos ver que Davi recomeça, e ele recomeça com um novo cântico, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E depois vai dizer, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse cântico, às vezes é até mencionado, um novo cântico em outros salmos, nós podemos verificar isso no Salmo 96, no Salmo 98, mas ali ele tem um sentido diferente, faz referências aos eventos finais, mas aqui esse novo cântico, no Salmo que nós estamos, no Salmo 40, realmente diz respeito à salvação que Deus trouxe a Davi na situação que ele se encontrava. E Deus deu um hino, a Davi colocou um novo cântico, um novo hino nos seus lábios, mas um hino em louvor a ele, a Deus, a ele. E depois disso, Davi vai apresentar um contraponto. Ele vai fazer aqui uma comparação. Aqueles que confiam no Senhor, daquele que não confia no Senhor, nos mentirosos, nos ídolos, a quem não é Deus. E às vezes há pessoas que dizem assim, olha Gisele, eu não tenho nenhum ídolo, eu não tenho nenhuma imagem. Eu confio no Senhor, mas às vezes há aqueles que confiam mais na sua força, mais na sua capacidade, mais nas suas posses, mais no seu conhecimento, mais nas suas habilidades, mais na sua inteligência, mais na sua casa, no seu teto, do que no Senhor. É como se fizessem do eu deles o seu próprio ídolo. Mas nós crentes não, meus amados. A nossa confiança está posta no Senhor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós teremos muitos hinos e cânticos novos para render ao nosso Senhor no decorrer de 2023. Porque nós temos um Deus que faz milagres. Nós temos um Deus que faz milagres, que foi o que eu tive que ouvir na semana passada, quando a Laís estava ali em Arden em febre, 39,6 de febre. E eu já estava desesperada com o Clay, vamos colocá-la dentro do carro e vamos levar porque não se controla a febre. E ela falou para parar tudo, que ela só precisava de uma oração. E nessa hora nós oramos, mas nós falamos que nós oramos e precisamos dos médicos e vamos ao hospital, Laís. E ela falou assim, não, nós vamos fazer assim. Mede-se a minha temperatura no caminho. E se a minha temperatura descer, nós voltamos para casa. Porque eu não vou precisar ir ao médico.
E assim nós fizemos, e realmente a temperatura começou a descer, nós voltamos para casa, e chegando lá ela disse assim, pai, não tinha comido nada o dia todo, eu quero uma picanha assada. E nós olhamos, porque uma criança doente vai pedir uma picanha assada, vai pedir uma sopinha, mas estamos à espera disso. Mas ela pediu uma picanha, o Clay olhou para mim e falou assim, Gisele, eu acho muito forte. Ela comia assim muita carne para quem não tem comido nada, e ela falou assim, pai, faz a picanha, eu vou comer e não vou vomitar. E eu falei, então tá bem, vamos fazer a picanha. Aí assou a picanha, ela comeu a picanha e falou assim, agora eu já não como mais, porque eu não vou vomitar. Ela saiu da cozinha, foi para a sala e sentou e estava ali a cantar, e eu sentei ao lado dela e ela disse assim, mãe, você precisa entender uma coisa. E eu falei, Laís, o que é? Deus ainda faz milagres. É verdade que a Laís não teve que ir ao médico. É verdade que Deus fez um milagre. É verdade que Deus realmente honrou a fé que ela colocou no Senhor. E esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que faz milagres. É o Deus que coloca cânticos novos nas nossas bocas, nos nossos lábios. Mas esse louvor é realmente para a glória dele. Todas as bênçãos, todos os feitos, todos os milagres, tudo que o Senhor obra na nossa vida, na nossa casa, no seio da nossa família. É para que outros sejam levados a crer, outros sejam levados a temer e outros sejam levados a reconhecer que somente o Senhor é Deus. A nossa vida é para isso. As bênçãos do Senhor para a nossa vida têm esse objetivo. Realmente de fazer o quê? Engrandecer o nome do Senhor. E mais do que isso, Davi reconhece esses feitos. E realmente é muito importante nós olharmos para trás e enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso favor. Eu digo que é nós olharmos pelo retrovisor da vida. É retrovisor, não é? Que se chama aqui também. É nós olharmos pelo retrovisor da vida e enxergar a potente mão do Senhor. E como eu disse no começo, não é uma mão que estava recolhida ou retraída, mas é uma mão que está estendida em nosso favor. João Calvino, escrevendo sobre esses versículos, ele vai dizer isso. Seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e o guardemos na memória. Portanto, à medida em que Ele nos concede seus benefícios, abramos imediatamente nossa boca e louvemos o Senhor. E é muito bom quando nós olhamos para o Senhor e falamos, agradou o Senhor em nos socorrer. E não importa qual foi a maneira que Ele escolheu para que isso fosse feito, não é? Mas Ele fez. E o que Ele quer é que nós reconheçamos, agradecemos e o adoremos por isso. E que nós façamos, amados. Tenhamos esse coração grato. Como Davi falou assim, quantas nos são essas maravilhas? Por mais que eu queira e tente contá-las, são muitos os feitos do Senhor na minha vida. Mas a verdade é que depois que Davi passou por essa sala de espera, depois que ele viu realmente o agir de Deus, Davi ele responde a isso. Davi entrega uma resposta ao Senhor disso tudo. E eu quero pensar nisso com os irmãos. Porque nós recebemos também milagres, nós recebemos bênçãos do Senhor. O Senhor interveio. Às vezes você fala assim, Gisele, eu acho que hoje eu estou mais na paz da sala de espera do que a coisa realmente das bênçãos. Mas o mais importante é que Davi respondeu a isso. E eu quero ver com os irmãos essa resposta que Davi entrega por isso. Davi diz, sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração.
Davi responde a Deus com uma prontidão em estabelecer um compromisso, aquilo que Deus requereu ali. E nós vamos entender que naquela época, para aquela época, Deus havia ordenado os sacrifícios, que o povo oferecesse sacrifício. Até que chegaria a plenitude, não é, dos tempos, e viria o perfeito sacrifício, quando Jesus então se faz carne e se oferece como um sacrifício perfeito. E a obra de Cristo na cruz satisfaz a justiça de Deus. E não é necessário mais nenhum sacrifício. Mas quando Davi ele olha para isso, ele não olha a diminuir ou a menosprezar a questão em si do sacrifício, mas ele fala: o meu coração, as minhas intenções chegam primeiro do que o sacrifício propriamente dito. O que Davi está falando aqui é que vai além dos rituais. Não é somente um ritual ir lá entregar suas ofertas, entregar os seus sacrifícios. Mas é essa obediência, é essa devoção. E Davi responde com esse compromisso: Senhor, eu tenho prontidão, meu Deus, eu me comprometo em fazer realmente aquilo que o Senhor quer. Davi, ele responde com alegria em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes se submeter à vontade de Deus não é fácil. Mas nós não podemos fazer isso com tristeza, que nós façamos com alegria no Senhor. E Davi também responde com uma prontidão de quê? De proclamar na congregação o que o Senhor tem feito. Irmãos, quanto nós temos por fazer durante esse ano? Não é verdade? Muito. Na nossa casa, para a nossa família. Aqueles que trabalham fora, para os que trabalham fora. Na nossa freguesia, na nossa igreja, na nossa vida. O quanto que Deus vai fazer nas nossas vidas. O quanto nós precisamos nos dispor ainda mais diante do Senhor para que Ele faça. Mas para que tudo isso nós possamos também responder aqui como Davi. Possamos responder com esse compromisso. Senhor, eu quero fazer diante de Ti o compromisso daquilo que o Senhor requer. Eu quero realmente ser fiel nesse caminhar a dois, como nós cantamos aqui nessa tarde. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade cumpra na minha, seja cumprido, cumpra-se na minha vida. Na minha vida, enquanto indivíduo lá, pessoa lá na minha casa, só eu. A vontade dele, enquanto as que são mães, enquanto mães, enquanto pai, enquanto obreiros na casa do Senhor, enquanto vizinhos, mas que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Minha mãe todos os dias fala para mim assim: minha filha, eu queria muito que você estivesse aqui, do meu lado, para eu te encher de beijinhos. E eu digo assim: ai, como eu queria estar aí para receber esses beijinhos. Mas depois ela diz assim: mas eu não sei até onde mais a vontade do Senhor vai te levar. E mais do que te encher de beijinhos, eu quero que você esteja aonde o Senhor quer que você esteja. Meus irmãos, nós não sabemos até onde a vontade de Deus vai nos levar. Mas de uma coisa eu sei: que nós tenhamos esse coração disponível diante do Senhor, para ir até onde a vontade dele nos levar e nos guiar. E que nós possamos estar aqui reunidos enquanto igreja no decorrer desse ano de 2023, animando uns aos outros, sendo fortalecidos na palavra do Senhor, consolando uns aos outros, como Paulo disse, da consolação que ele também recebeu. Que possamos proclamar na congregação quão grandes coisas o Senhor fez, o Senhor faz, está a fazer e as que Ele também fará. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.